A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula, lição de número 3, para 18 de outubro de 2020. Quero iniciar essa aula com uma pergunta. Você acredita ou duvida da existência de Satanás? Isso, o diabo, a antiga serpente. As lições de número 1 e número 2, você pode conferir aí dentro dessa playlist. Nós falamos da realidade de Jó. Jó foi um personagem real, uma pessoa que realmente existiu. A terra de Uz, onde se passaram todos esses acontecimentos, onde houve o desenrolar dessa história, mostramos aqui, inclusive com o uso de um mapa, uma terra real, uma terra existente. Hoje, claro que tem outro nome, está ali ao norte da Arábia, né, ao noroeste da Arábia, entre a Arábia e o Egito, mas uma terra existente. E a lição de hoje vai falar sobre a existência e a realidade do diabo. O diabo é um ser real, é um ser que de fato existe. E tem muitas pessoas que ignoram a existência do mal, a existência do próprio Satanás. Fique com a gente até o final e você vai entender, e acredito que aprender hoje aqui, vamos aprender juntos sobre essa realidade. Título da nossa lição: Jó e a realidade de Satanás. O textuário diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Embora essa lição de número 3 esteja tratando sobre provar a existência real desse ser maligno chamado Satanás, a lição em momento algum estará exaltando o diabo. Pelo contrário, a lição está exaltando a Deus do começo ao fim, assim como o livro de Jó também exalta o nosso Criador. Mas falar da existência do diabo é algo que se faz necessário. Saber que o inimigo existe e saber como se defender e se armar espiritualmente contra ele. E aonde é o nosso abrigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, queridos? Como enfrentar, como encarar a existência do diabo? Também estaremos tratando aqui outro assunto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o diabo não é onipotente, ele não tem todo o poder. Ele tem sim uma certa dose de poder e também é muito inteligente, muito astuto, porém ele não tem todo o poder. Por isso cabe a nós abraçar a fé em Deus, abraçar a devoção ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo. O diabo não pode tocar. Bendito seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e depois Jó capítulo 2, os versículos 4 e 5. Pause o vídeo, faça essa leitura e vamos dar sequência. Queridos, o livro de Jó revela a realidade do diabo. É o livro mais claro em relação a este assunto em todo o Antigo Testamento. O leitor, ao iniciar a leitura já no primeiro capítulo, ele enxerga ali que o diabo é um ser existente, é um ser real. O ponto central da lição diz: o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Ele foi criado por Deus. Nós vamos já ver isso aqui na lição. O tópico número 1 da lição diz: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro nós vemos no livro de Jó que o diabo é um ser espiritual. Um ser espiritual na mesma categoria dos anjos. E nós enxergamos isso no versículo de número 6, que é o textuário da lição. Vamos ler novamente? E vindo um dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, a expressão os filhos de Deus se refere à classe angelical, se refere aos anjos. Em algumas outras passagens da Bíblia, a expressão os filhos de Deus
vai estar se referindo aos semitas, os descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Mas neste texto, no livro de Jó, se refere à classe angelical. Então o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria que os anjos. Tanto os anjos de luz quanto os anjos das trevas, ou os anjos decaídos, caídos, podemos dizer, não pertencem à dimensão natural, mas à dimensão sobrenatural. Quem se lembra aonde estão os 5 Ei? 5 Ei na Bíblia Sagrada, onde mostra a soberba e o egocentrismo de Satanás. Vamos encontrar isso aqui? O diabo nem sempre foi diabo. O diabo foi um anjo de luz, um anjo bom. Diz o texto aí, o autor está nos dizendo isso, olha, nem sempre o diabo foi diabo, ele foi um anjo bom como os demais, até que a soberba tomou conta do coração dele. Podemos ver que até mesmo os anjos têm o livre arbítrio de servir e adorar a Deus ou não. E o diabo, que era um querubim ungido, que andava sobre pedras brilhantes ou afogueadas, como diz alguma versão, ele então se rebelou contra Deus. E aqui em Isaías capítulo 14, nós encontramos os 5 Ei do seu orgulho, da sua arrogância e da sua soberba. Versículos 13 e 14 diz assim, ó: Tu dizias no teu coração, olha aí, olha a arrogância, olha o orgulho, eu subirei, primeiro Ei, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, segundo Ei, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, terceiro, nas extremidades do norte, subirei é um termo repetido, mas é o 4 Ei aí, tá? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estes são 5 Eis da soberba e do orgulho do diabo. Quis ser maior do que Deus. Ele quis usurpar, ele quis tomar o trono de Deus. Mas todos nós sabemos que esse plano falhou. Graças a Deus. Deus é onipotente. Veja bem, se o diabo tivesse todo o poder, ele teria vencido o nosso Criador. Mas aqui está a prova de que ele tem algum poder, mas está muito aquém, muito abaixo da suprema autoridade do nosso eterno Deus. Graças a Deus. Depois, para efeito de complementação do entendimento dessa passagem, leia também Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19. Também nós não vamos ler aqui para não tomar tempo, mas vale a pena que o amado leia sobre essa rebelião que teve este anjo, que depois disso foi expulso do céu. Por isso ele é chamado de anjo caído ou decaído. E juntamente com ele vieram uma terça parte dos anjos que existiam no céu, que hoje são os demônios que estão aí ao serviço das trevas. Nós já vimos aí que o diabo é um ser espiritual, é um ser criado, ele não é autoexistente, ele foi criado por Deus como um anjo de luz a princípio. E agora o terceiro subtópico nos diz que ele é um ser dotado de personalidade, ele tem atitudes de pessoa. O textuário nos diz que quando os anjos, os filhos de Deus, vieram se apresentar diante de Deus, diante do Senhor, veio de intrometido no meio deles também Satanás, o diabo. E ali ele começa a dialogar, começa a conversar com Deus. Então ele tem atitudes pessoais, tá? Ele fala, ele tem capacidade argumentativa, o texto está nos dizendo, e ele também demonstra possuir conhecimento. E além de tudo, ele é muito perspicaz. A sua astúcia, os seus ardis. Paulo menciona a respeito dos ardis de Satanás, de sua perspicácia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e também diz algo em Efésios 6, versículo 11. Muito bem, meus queridos, nós fechamos aí o primeiro tópico com a seguinte informação: 7 livros do Antigo Testamento
afirmam sobre a existência do diabo. E ainda no Novo Testamento, os 9 escritores que escreveram o Novo Testamento, todos eles confirmam a existência do diabo. Vale a pena anotar isso aí, hein? Vamos ao tópico de número 2. Tópico número 2 diz: o livro de Jó e as obras de Satanás. O trabalho do diabo. O que é que ele faz? Como que ele trabalha? O subtópico número 1 diz que ele é capaz de infligir dor e sofrimento para qualquer ser humano. Desde que a prova comece, o inimigo é capaz de colocar aí dor e sofrimento na vida do ser humano. Assim ele fez com o patriarca Jó. Ele é capaz de agir contra qualquer ser humano. Precisamos muito de depender de Deus. Precisamos estar unidos ao Senhor, adorando a Deus, protegidos, amparados nele. Castelo forte é o nosso Deus, meu refúgio e fortaleza, o nosso refúgio e fortaleza. O escritor ainda diz aqui, é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Não houve precedente algum. Tamanha foi a dor e o sofrimento que este patriarca passou. Infelizmente, Satanás investiu com todas as forças contra a vida deste justo homem. Mas é isso que deixa ainda mais linda a história. Claro que para Jó foi muito difícil suportar tudo aquilo. Deus nos livre de tal prova, né? Deus nos livre. Falamos na aula anterior como é admirável a riqueza de Jó. Mas quem está preparado para suportar tudo o que ele suportou? Como foi esse ataque que trouxe muita dor e sofrimento a Jó? Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver todo o seu patrimônio sendo destruído repentinamente, o suor do seu rosto ali sendo agora em vão, tudo queimado, tudo destruído. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua família, sua casa, seus entes queridos foram devastados. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou, não parou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Jó agora havia perdido todos os seus bens, havia perdido agora todos os seus filhos e ainda foi acometido de uma doença que o fez agora viver isolado até mesmo da própria esposa. Isolou-se de toda a sociedade, foi para fora da cidade, justamente no lugar onde o povo queimava o lixo da cidade. E ali Jó estava agora sentado, se coçando com um caco de telhas. Seu corpo estava repleto de feridas. Claro que a intenção do maligno era acabar com a vida de Jó. Literalmente, era tirar a sua vida, mas isso não lhe foi autorizado. Deus lhe disse ainda lá no capítulo 1, olha, toca em tudo que ele tem. Pode tocar até na saúde dele, mas a alma dele é minha, a vida dele é minha, me pertence. Deus não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó. Claro que era a intenção do maligno fazer Jó blasfemar contra Deus e ceifar a vida de Jó. Matar mesmo, que é a missão dele, matar, roubar e destruir. Porém, o diabo só pode ir até onde Deus o autoriza. E Deus não o autorizou, aleluia. A prova que vem sobre as nossas vidas, se nós estamos aqui servindo a Deus e de repente somos acometidos de alguma provação, saiba meu irmão, saiba minha irmã, que não é para a morte. Por mais que pareça que é o fim, por mais que pareça que não tem mais solução, mas Deus tem um compromisso com a sua vida, louvado seja Deus. Deus vai fazer virar o seu cativeiro, vai te colocar agora do lado de cima. A prova está para findar, eu acredito, creia nisso. Adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, cante louvores ao Senhor, que mais rápido essa prova termina e então o amado irmão, a amada irmã vai entender qual o propósito de Deus em todo esse sofrimento. Quantos acreditam, dê glórias ao nome do Criador, aleluia, glória a Deus. A segunda tarefa do inimigo aqui é acusar.
Primeiro ele inflige dor e sofrimento, mas não é só isso, ele também acusa, tá? Joga aquela prova e fica acusando. Aí, ó, aí fulano, aí Beltrano, aí, ó, o que está acontecendo, né? Ele é o acusador. O livro do Apocalipse vai dizer que ele é o acusador, né? Capítulo 12, versículo 10. O diabo é chamado de acusador. Aliás, Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Adversário é aquele que é contra as nossas vidas. Contra, ele quer te vencer. Ele quer vencer a minha vida, quer vencer a sua vida. Ele é o adversário. Ele está numa competição constante contra nós. Ele perdeu o direito de habitar no céu. E ele tem com isso muita inveja mesmo do ser humano, porque o ser humano hoje, aceitando a Jesus como Salvador, tem todo o direito de morar na eternidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Outra tarefa do diabo é também fazer o quê? Causar tentação. Ele fez isso com o Senhor Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado ali no deserto. O diabo apareceu para tentar a Jesus Cristo. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. É ele que fica instigando o ser humano para cair no erro, para errar, para pecar, para falar o que não é para falar. O diabo fica instigando aos ouvidos, na mente, querendo trabalhar na nossa vida para a derrota. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. É necessário que venha o período de provação, de tentação. Tiago capítulo 1, versículo 12, vamos ver o que diz lá? Vamos à leitura. Eu estou aqui com a Bíblia Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Veja bem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. Glória a Deus. Amém, querido? Então, suporta. Dá glória a Deus. Exalte ao Senhor. Cante louvores. Cante louvores. Faça como Paulo e Silas na prisão. Adore a Deus. Adore ao Senhor. E essa prova vai passar em nome de Jesus. Para fechar aqui esse tópico, nós vemos aqui, ó, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Queridos, eu quero fazer uma observação aqui em Jó capítulo 1, versículo 12. Confere aí na sua Bíblia. E Jó capítulo 2, versículo 7. Inclusive ontem à noite, no culto de ontem à noite, nós lemos esses dois versículos na abertura do culto. Veja bem, Jó 1, 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O diabo se apresentou junto com os anjos, na presença de Deus. E depois desse diálogo, ele já conseguiu ali a autorização que ele queria. Diz a Bíblia que ele saiu da presença do Senhor. Olha o capítulo 2, versículo 7, o que diz. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O detalhe está aqui nesse versículo 7 do capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Saiu da presença de Deus para fazer o mal para o patriarca Jó. Quantas pessoas que já estiveram na presença de Deus. Ontem, quando eu li esses versículos durante o dia, enquanto eu estudava a lição, eu observei isso aqui. Quantas pessoas que já estiveram na presença de Deus, mas saíram da presença de Deus para causar o mal na vida de alguém ou na vida de várias pessoas. Se eu e você estamos hoje na presença de Deus, é pela bondade e misericórdia do eterno Deus. E que Deus nos guarde, nos livre de que não venhamos sair da presença do Senhor. Já ouvimos vários pregadores dizer que o melhor lugar para o homem estar, o homem e a mulher estar, é no centro da vontade de Deus, na sombra do Onipotente, debaixo da sua onipotente mão.
Aleluia, porque ao seu tempo, diz a Bíblia, que Ele nos exaltará. O Senhor nos exaltará no tempo dEle, no tempo certo. Não saia da presença de Deus, porque isso vai trazer males para outras pessoas e também para quem está saindo, principalmente para quem está saindo da presença de Deus. A Bíblia fala lá na epístola de João, na primeira epístola de João, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Cuidado, meus irmãos. É um desafio constante, é uma carreira que estamos correndo. Paulo termina dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se não der tempo da gente pronunciar isso, quando chegar o tempo da nossa partida, mas que alguém fale isso por nós. Este combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Louvado seja Deus. Permaneça na presença do eterno Deus. Glória a Deus. Muito bem, vamos ao último tópico da lição. Tópico de número 3 diz o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Não está escrito errado não, é ocaso mesmo, tá? O vocábulo ocaso, segundo o dicionário Aurélio, significa fim, final, queda, ruína, ou seja, está tratando sobre a ruína de Satanás. E o livro de Jó, de forma nítida, trata dessa derrota do maligno. A vitória de Jó foi a derrota de Satanás. Glória a Deus por isso. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio, em oculto. O diabo não aparece mais a partir do capítulo de número 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Por quê? Porque a intenção não é exaltar ou valorizar a pessoa do diabo. Não é o propósito do livro colocá-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal, nada disso. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Falamos disso há poucos instantes. Subtópico número 2 diz: Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas tem um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas desse fogo do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Glória a Deus. Deus nunca abandonou a Jó, estava sempre lá. A graça de Deus estava oculta, porém estava lá presente o tempo todo, como nas nossas vidas. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que nos abandonou, nada disso. Ainda que esteja em oculto, mas está presente a graça divina. No momento oportuno, a graça de Deus se manifestou. A partir do capítulo 38, nós vemos que Deus começa a dialogar com o patriarca Jó, onde começamos a ver então a brisa da restauração se aproximando e, por fim, culminando aí com toda a reviravolta maravilhosa para a vitória do patriarca. Ainda o escritor vai nos dizer aqui, Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo 42, versículos 7 e 8, Deus agora exorta Elifaz, um dos 3 amigos de Jó, que na verdade eram para ser instrumentos na mão de Deus, era para ser usado por Deus, mas deixaram que seus lábios fossem usados pelo inimigo para acusar a Jó e aumentar ainda a dor, a carga do sofrimento sobre o patriarca. Então Deus repreende os 3 amigos de Jó, falando diretamente aí com Elifaz, e diz: vão agora diante de Jó e apresentem sacrifício, sacrifiquem novilhos ali, façam ali um holocausto, façam a cerimônia, porque vocês não agiram como era para agir. Como meu servo Jó, que é reto, vocês deveriam ter falado de maneira reta, mas não falaram. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: não deixaram que a boca de vocês fosse instrumento meu, não se deixaram ser usado pela minha pessoa, pelo onipotente, mas emprestaram os lábios para o adversário, né? Então Deus estava ali corrigindo, exortando aqueles 3 moços. Nós precisamos ter cuidado. Se o nosso irmão em Cristo, alguém
do nosso convívio está passando por provações, nós não vamos usar a nossa boca para aumentar a dor e o sofrimento daquele irmão. Não. Paulo diz que se não for para trazer edificação para alguém, é melhor que a gente não abra a nossa boca. Amém, queridos? A conclusão da lição de hoje diz assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. Glória a Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus lhe permitiu. E vamos ver aqui o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 18. Olha aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, que aqui está com letra maiúscula, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda, o protege. E, olha só, o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar a sua vida, meu querido. Dependa de Jesus. Sirva a Ele com amor, com alegria. Glória a Jesus, graças a Deus. Chegamos aqui ao final de mais uma lição, uma poderosa lição, uma maravilhosa lição. E eu agradeço a sua companhia. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe essa lição com alguém que está precisando ouvir esse ensinamento de hoje aqui. Tá bem, querido? Deixa o seu joinha aí, tá? Clica aí nesse like aí, essa mãozinha aí. Deixa esse joinha abençoado aí para fortalecer nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.